E aí, gente? Meu nome é Nino Denani e esse é mais um vídeo meu no YouTube. Pois é, gente, tem gente que acredita que a gente consegue usar aparelhos eletrônicos para estabelecer uma comunicação com o outro lado da vida. Hoje, então, nós vamos falar sobre TCI, ou Transcomunicação Instrumental. Certo, antes da gente falar sobre isso, eu preciso falar de uma outra coisa. Todo mundo aqui sabe o que é o espiritismo kardecista, né? Ou somente kardecismo, né? Mas o que muito pouca gente sabe é que existe, na verdade, duas vertentes de espiritismo. E aparentemente só uma delas pegou aqui no Brasil. Valdo Vieira, que é o Papai Noel do espiritismo, cunhou dois termos bonitinhos pra gente diferenciar esses dois aspectos. Tacom e Tares. Tacom, que é tarefa da consolação, foi o que pegou aqui no Brasil. E o Tares, que é tarefa de esclarecimento, é o que pegou no resto do mundo. Isso quer dizer que, enquanto no resto do mundo o espiritismo é voltado para entender e esclarecer e estudar a relação entre encarnados e desencarnados, aqui no Brasil, o espiritismo é voltado, em sua grande maioria, para a tarefa de consolar o próximo. Lá fora o espiritismo é uma filosofia, quase uma ciência. Aqui no Brasil o espiritismo é uma religião. Ô, Todd. Engasgou? Eita! Lá fora existe o estudo, além do que o Kardec escreveu, e aqui no Brasil a gente mal entende a filosofia... Ô, Todd. Engasgou, filhote? E aqui no Brasil a gente mal compreende a bibliografia básica. Esse é o Todd e ele tá engasgado hoje. Né? Tá fazendo barulho. Fala oi pra câmera. Claro que são duas vertentes diferentes, né? A gente não pode comparar uma com a outra, falar que uma é melhor do que a outra é melhor do que uma. São duas coisas completamente diferentes, com finalidades diferentes. O Valdo Vieira, por exemplo, aqui no Brasil, ele tem a tarefa de estudo muito mais forte do que a tarefa de consolação. De qualquer forma, lá fora começaram a levar os estudos mais a sérios do que aqui no Brasil. E algumas dessas pesquisas começaram a levar em conta outras formas de se entrar em contato com o mundo espiritual sem a figura do medianeiro, do médium. Pensa bem, se a gente conseguisse usar uma máquina para fazer a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo encarnado, a gente poderia tirar a figura do médium do meio do caminho. Se a gente tira a figura do médium, as comunicações ficariam muito mais puras, porque a gente não ia ter a interferência de uma outra consciência entre a consciência do espírito que está passando a mensagem e a pessoa que está ouvindo. No começo do século XX, então, o Thomas Edison, lembra do Thomas Edison? O cara que inventou o gramofone, a lâmpada elétrica, o fonógrafo, o cinescópio, o microfone. Thomas Edison disse ao repórter da FB Forbes que estava trabalhando em uma máquina que poderia fazer contato com homens mortos. Enquanto isso, no Brasil, o português naturalizado brasileiro, Augusto de Oliveira Cambraia, ele patenteou em 1909 o telégrafo focativo Cambraia, que propunha um sistema de comunicação que utilizava em, abre aspas, almas de espíritos que vagam pela estratosfera, fecha aspas. A primeira obra sobre o assunto, ainda sem a denominação TCI, foi chamada de Vozes do Além pelo Telefone. Aliás, é um nome bem comprido, Vozes do Além pelo Telefone, novo e admirável sistema de comunicação, os espíritos falando pelo telefone, de Oscar Dargonel, publicada no Rio de Janeiro em 1925. Essa obra reunia uma pá de casos de conversas com os mortos através do telefone. Diga-se de passagem, não era uma coisa lá muito confiável, né? Você está usando o telefone, sei lá quem está no outro lado do telefone, né? Pode ser um espírito, como pode ser outra pessoa. Então a gente não tem como falar que é realmente um espírito, porque na verdade é um telefone, podia ser só uma linha cruzada. Bom, depois disso apareceu um tal de Fredrik Jürgenson, um sueco que tinha como lazer gravar o canto dos pássaros em sua casa de campo em Molbono. Diga-se de passagem, ele devia ser um chato. Então, em um dia agradável de 1959, ele foi ouvir as fitinhas dele lá, dos cantos dos pássaros, passatempo legal pra caramba, e ouviu lá de fundo algumas vozes humanas. Vai um cafezinho? Notando então que ele estava numa área relativamente afastada da civilização, ele descartou a possibilidade de ter outras pessoas no fundo falando, e por acaso o gravador acabou captando, e também tirou a possibilidade de existirem ondas de rádio, de alguma estação de rádio por ali, que estava dando uma linha cruzada, que nem o caso do telefone. Quando ele começou a ouvir essas gravações mais atentamente, ele começou a perceber que essas vozes chamavam ele pelo nome. E elas conseguiriam então responder algumas perguntas quando ele lançava ao vento ali, quando ele estava gravando. Indagando então quem eram aquelas vozes, elas somente responderam: somos os mortos.
A partir de então, Jurgenson foi mais fundo nos estudos, aprimorando as técnicas de captação de vozes com o rádio, e em 1967 ele pegou tudo que ele tinha conseguido compilar e escreveu um livro, que eu não vou conseguir falar o nome nem com muito treino, mas em português ficou Telefones para o Além. Outro camarada que explorou esse conceito foi o Dr. Konstantin Haudiv, que publicou o livro... Putz, vocês estão de brincadeira, né? Todd, foi você que escreveu esse negócio? Bom, esse nome que está aqui embaixo. O cara relaciona diversas estações de comunicação para o além. Estação de comunicação para o além. Você quer alguns nomes? Então vamos lá. Estúdio Kelp, Rádio Peter, Kegel, Kostul, Pontgeth, vários transmissores, Rádio Sigtuna, Arvids e Vins, entre outras. Já em 78, George Mick inventou uma outra máquina que ele batizou de Spiritcom, Spiritum Communication, e usava para bater papo com um espírito de nome Dr. Miller. Inclusive, parece que Dr. Miller foi quem o ajudou a desenvolver essa máquina, e tem muitos áudios dele no YouTube, se você quiser procurar. Aqui no Brasil, a brincadeira começou nos anos de 70, com a escritora Hilda Hist, que gravou uma pá de vozes na sua casa. Isso daí também tem no YouTube, se vocês quiserem procurar. E em 1992, em maio de 92, o Brasil sediou o Congresso Internacional de Transcomunicação, aqui na cidade de São Paulo, com a participação dos pesquisadores Hernani Guimarães Andrade e Sônia Rinaldi, que são os maiores nomes nesse meio aqui no Brasil. No país, naquela época, né, a maioria das comunicações elas se davam através de fita magnética. Antes de encerrar, só um adendo. Muita gente me perguntou o que são essas latas que estavam aqui atrás de mim. São latas de NAN Pro 1 e NAN Pro 2. O nosso centro, a Casa da Vó Maria Rosa, ajuda um orfanato que precisa muito desses leites. Então a gente recolhe doações e às vezes fica aqui em casa até a gente conseguir levar. Se você quiser mais informações, quiser ajudar, quiser doar também, acesse o site www.casadavomariarosa.com.br, que é o nosso centro, e lá você vai poder deixar sua dúvida, entrar em contato para ver como é que vocês podem fazer essa doação. Também vai perguntar qual que é o orfanato, a gente informa, passa o site, telefone, tudo para vocês saberem que é uma instituição idônea. Gostou do vídeo? Alguma dúvida, alguma angústia, alguma aflição? Deixa seu comentário aqui embaixo, escreve pra gente que a gente vai responder. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal porque dá uma força brutal pra gente. E até a próxima semana.